Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, eu espero que sim. Hoje, galerinha, dia 10 de julho de 2020, não é mesmo? Nós iremos, ter mais uma aulinha de história, dando continuidade, às nossas aulinhas anteriores. E o tema da nossa aulinha de hoje será sobre a cana-de-açúcar, tá? Ou seja, nós vamos falar hoje sobre a economia açucareira no período colonial. Tudo bem? Antes da gente começar a nossa aula, galerinha, vamos recapitular um pouquinho, sobre as nossas aulas anteriores. Nós já sabemos, nós já aprendemos nas aulas passadas, qual foi todo o processo de colonização do Brasil, por que os portugueses se interessavam tanto, não é mesmo, em colonizar o país e o que eles fizeram, não é mesmo? Então, ó, Portugal, veio, colonizar o Brasil, junto com a esquadra, de Cabral, e resolveram, então, começar o processo de colonização do Brasil, não é mesmo? E veio, feito toda a visita ao litoral brasileiro, Pedro Vaz de Caminha, não é mesmo? Escreveu, a sua carta, para o rei de Portugal, contando como era o litoral brasileiro, as terras, como que eram, muito férteis, não é mesmo? E que havia muito pau-brasil, Então ali começou já, todo o interesse, de Portugal com o nosso litoral brasileiro. E com isso, não é mesmo? Nós sabemos que os portugueses vieram para cá, Começou o processo de colonização portuguesa a partir de 1530, não é mesmo? E o que eles fizeram? Eles começaram a extração do pau-brasil. Começou então a retirada do pau-brasil, não é mesmo? Começou a explorar as riquezas, que aqui existia, na época o pau-brasil, e fazendo o quê? Todo aquele processo de exportação, levando todo o pau-brasil, não é mesmo? Para a Europa. E com isso, cada vez mais que eles iam, descobrindo, cada vez que eles ficavam mais aqui no litoral brasileiro, eles descobriam o quê? Que aqui, eles poderiam o quê? Lucrar muito, Porque cada dia que passava, eles conheciam mais as nossas terras e os portugueses falaram assim, não, nós temos que começar a explorar mais essas terras brasileiras, não é mesmo? Porque naquela época, então, o pau-brasil, já estava sendo o quê? Já estava ficando pouco, já estava escasso, já estava acabando, não é mesmo? De tanto eles exportar, não é mesmo? Por quê? Porque lá, na Europa, eles usavam o pau-brasil para muitas coisas, não é mesmo? Como nós já falamos nas aulas anteriores, para extração de tinta, não é mesmo? Produção de móveis, barcos, embarcações, etc. E com isso, Portugal não satisfeito, o rei de Portugal não satisfeito, de ter retirado, toda a nossa madeira, falou assim, nós precisamos cultivar, aproveitar mais o solo brasileiro, aproveitar mais aquela terra, que muito fértil, não é mesmo? Como o Pedro Vaz de Caminha, descreveu na carta que enviou para ele, para o rei de Portugal, falando que a terra aqui era muito boa para se plantar, que tudo que se plantava, tudo que se quisesse plantar aqui ia dar, Enfim, aí o Portugal falou assim, o rei de Portugal pensou assim, nós precisamos levar algo, nós precisamos começar a cultivar algo no Brasil, aqui no litoral brasileiro, algo que a gente possa lucrar mais e vender para os outros países europeus. E o que ele pensou? Nada melhor do que a cana-de-açúcar. Então ele falou assim, nós vamos começar, nós vamos mandar, junto com as nossas expedições, no caso, as expedições que vieram para o Brasil, não é mesmo? Ocupar as terras, nós vamos mandar para lá mudas de cana-de-açúcar, Por quê? Porque já era um produto que ele já conhecia muito, Já tinha experiências de plantio em outros, em outros países e saberia que aqui se plantasse ia ser muito lucrativo para ele. Então ele teve essa ideia e resolveu fazer isso. E foi isso que ele fez. Tudo bem? A economia açucareira, ela corresponde ao período colonial no século XVI, tudo bem? Ela foi a primeira e a maior riqueza produtiva, produzida aqui no Brasil, no litoral brasileiro. Então vamos lá. A cana-de-açúcar, o processo, açucareiro no Brasil, deu início, não é mesmo? Por volta do século XVI, XVIII.
Tudo bem? Tudo começou a partir da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza no ano de 1530, não é mesmo? Como eu falei, eles mandaram as expedições, né? Para quê? Para colonizar, né? Trazendo as mudas de cana-de-açúcar para que aqui cultivasse esse produto, não é mesmo? E o que eles fizeram? Junto com essas expedições, né, eles mandaram quem? Vieram capitães, não é mesmo? As pessoas de confiança do rei de Portugal. Para quê? Para cuidar das terras, né? Então eles vieram, né, na época do Brasil colonial e dividiu o Brasil, não é mesmo, em terras, não é mesmo? O território brasileiro é muito grande, né? Uma pessoa sozinha não vai conseguir, eu sozinha não vou conseguir administrar todo o litoral brasileiro, né? Como nós sabemos, nosso país é imenso, não é mesmo? E eles falaram assim, vamos dividir em terras, né? Que essas terras foram o quê? As capitanias hereditárias, não é mesmo? Aquela divisão em terras, né? Em 15 lotes, não é mesmo? Para que as pessoas. E vou distribuir esses pedaços de lote, essas terras, vou dividir para os donatários, né? As pessoas de minha confiança, né? Os capitães donatários. E eles vão poder o quê? Eles vão cultivar, eles vão cuidar e vão cultivar, fazer o plantio, né? Naquela época, a cana-de-açúcar. E eles vão ficar cuidando das terras para mim. Porque lá de Portugal eu fico, né? Tranquilo, sabendo que eles vão estar cuidando do litoral brasileiro para mim, né? No caso do rei, lá em Portugal. E com isso, impedia que outros invasores, né? Franceses, outros estrangeiros viessem ocupar o litoral brasileiro, viessem tomar as terras deles, não é mesmo? Então, sabendo que como eles povoando o litoral brasileiro, outras pessoas não teriam como vir se apossar das terras, tudo bem? Então, aí começou todo o processo, né, de processo da cana-de-açúcar, não é mesmo? Processo açucareiro no período colonial. Então, nós já sabemos que eles trouxeram, os portugueses, né, trouxeram a cana-de-açúcar, né? Por quê? Porque ele já conhecia desse produto e ele já sabia que aqui com certeza ia gerar muito lucro para ele. Quais foram os motivos, então, por ele escolher a cana-de-açúcar para plantar no Brasil, né? Na nossa colônia, na época. Por causa das condições ideais favoráveis ao plantio, né? Ele sabia que aqui a terra era muito boa e com certeza ia dar ia ser muito favorável ao plantio, ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Pelo solo ser fértil, né? Pelo clima ser quente e úmido aqui no Brasil, né? Como o clima é muito quente e úmido, né? Favorece muito, não é mesmo? Para o desenvolvimento, né? E a produção da cana-de-açúcar. O solo era conhecido como massapê, né? O que era essa terra? O que era esse solo? A terra fértil, né? Argilosa e escura, própria, né? E muito rica, não é mesmo? Para a produção da cana-de-açúcar. Então, tudo isso aqui, ó, foram os motivos, os fatores, né, que levou o rei de Portugal a cultivar, né, essa riqueza aqui no nosso país. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, da sociedade açucareira no Brasil. Onde que ocorria, como que acontecia, todo o processo de moagem da cana, não é mesmo? Desde do plantio à produção do açúcar. Então, vamos lá. Esse processo do período açucareiro no Brasil, da economia açucareira no Brasil, né, envolveu vários processos, né? Dentre eles, o mais usado era a mão de obra escrava, né? Por que a mão de obra escrava? Porque quem que fazia todo o processo? Quem trabalhava? As lavouras, os serviços mais pesados, não é mesmo? Tudo isso, quem fazia? Quem era? Os escravos, galerinha, tá? Então, era a mão de obra escrava, era a mais utilizada nessa época, tá? Porque naquela época não existia tanto maquinário, né? Igual existe hoje, tecnologia. Então, quem fazia todo o processo, né? Eram os escravos, tá, galera? Eles trabalhavam à beça. Então, vamos lá. Aí o que acontecia? Né? Os escravos, eles, né, pegavam as mudas, né, iam lá pro local onde ia ser plantado cada mudinha de cana-de-açúcar, e eles que faziam toda a preparação, cortavam, né, os pedacinhos de cana, colocavam nas valinhas, né, e assim enfileiravam todo até formar, né, quando crescesse ia formar o quê? Grandes lavouras de cana-de-açúcar. Feito isso, passava-se o período, né, de cultivo, e depois vinha o momento da colheita da cana-de-açúcar, né? Chegado o momento da colheita, quem fazia a colheita?
como vocês podem observar, né? Eram os escravos, né? Eles faziam as colheitas, né? Montavam os feixes grandes de cana-de-açúcar para levar para onde? Para o engenho, tá? Então, ó, a cana era colhida pelos escravos, levada para o engenho. O que era o engenho? Era o local onde se produziam o açúcar, não é mesmo? Antigamente o engenho era o local para onde eles levavam, era conhecido só o local onde eles levavam a cana. E com o passar dos anos, né, eles falaram assim, não, o engenho vai ser o local onde vai estar tudo, os maquinários, né, as lavouras, as casas, né, dos senhores de engenho, que já vou falar. Então, todo lugar onde era processado o açúcar, né, plantado, cultivado, colhido e, né, fabricado o açúcar, foi denominado de engenho, tá? Então, aí tá, voltando aqui, eles né, colhiam, né, chegava o período de colheita da cana-de-açúcar, eles pegavam, colhiam, levavam para o engenho. Chegando lá no engenho, a cana passava por vários processos, né, da fabricação do açúcar, né, e o primeiro deles, né, que eu vou começar a falar para vocês aqui, é a moagem, tá? Como que funcionava a moagem? A moagem era o processo onde se colocava a cana, né, no moinho, melhor dizendo, no moinho, né, e ali essa cana, ela era o quê? Prensada, não é mesmo? Para se extrair o quê? O caldo, tudo bem? Mas quem fazia esse moinho, né, quem fazia movimentar esse moinho para moer a cana? Quem que era? Né? É um moinho, como, né, nós sabemos, eles colocavam a cana e ele ia girando, né? O moinho ia girando e fazendo, imprensando a cana para que extraísse o caldo. Quem fazia esse processo? Eram os escravos, né? No caso, as pessoas que tinham bois, cavalos naquela época, né? Para trabalhar, para fazer esse processo, fazia. Caso quem não tivesse, né, os donos dos engenhos colocavam os escravos mesmo para fazer, né, todo manual, todo o trabalho, de ficar rodando o moinho para que ocorresse o processo de moagem da cana. Não é mesmo? Então essa cana ela era lavada, ela separada, picada, né, lavada para começar o processo de industrialização do açúcar. Então vamos lá. O primeiro deles, como eu acabei de falar, foi a moagem, né? Era onde colocava as canas no moinho e ali ele era, né, prensada e saía o quê? O caldo. O caldo era saído, né? Aquele caldo que caía, né? Eles pegavam e colocavam em tachos grandes, né? Lá tinha os fogões, né? Onde eles colocavam os tachos grandes e ali eles iam o quê? Os escravos, lógico, né? Eles iam o quê? Fazer o cozimento daquele caldo, né? E em alta temperatura, daquele caldo que eles colocaram, virava o quê? O melaço, né? Esse melaço, né? Endurecia mais um pouquinho. Esse melaço eles pegavam e colocavam em vasos de barros, né? Formatos de cones, né? Maior em cima, embaixo mais estreito, né? E colocava o melaço ali. E esse melaço, depois de colocado ali, ele ia para casa de purgar. O que era essa casa de purgar? Era o lugar onde o açúcar ficava ali descansando, ficava se purificando, né? Passava pelo processo de purificação. Feito isso, ele ia pro sol, né? Para secar, ficar secando, né? Feito isso, quando o açúcar escorria todo o restinho, né, de líquido que ficava, né? No caso da cana, né? Eles secavam, ficava bem seco, passava o processo mais ou menos 30 dias, né? Levava todo esse processo de secagem. Feito isso, ele era o quê? Desenformado. Secou, aí eles iam lá, né, na mesa, pegavam todos os vasos e desenformavam, né? Desenformavam. E ali, né, uma parte do açúcar, né, ficava mais, a parte de cima do que foi colocado no vaso, uma parte ficava mais escura e a outra mais clara. E ali aquele açúcar ele era o quê? Separado. Esse é mais escuro e esse é mais claro. Não é mesmo? E a parte mais clara, né? Seria mais cara, no caso do comércio, né? Que eles iam fazer em seguida. E a parte mais escura seria mais barata, que é o açúcar mascavo, aquele mais cavado que a gente conhece, né? E depois feito todo esse processo, né? De separar, né? O açúcar, de acordo com suas cores, né? E a sua, como é que fala? Seu preço, né? Que ali, a partir do momento que eles foram separados, cada um começou já ia ter o seu preço, não é mesmo? O mais caro e o mais barato. Feito isso, esse processo, o que eles faziam? Tinha o dono do engenho, né? O dono do engenho,
não é mesmo? Ele ia ter uma parte naquela, né, daquela açúcar ali que eles fizeram, fabricaram. O dono do engenho, o senhor do engenho, ia ter a sua parte, né? Ia tirar o seu lucro, não é mesmo? De todo, né, da cana que ele plantou, né? Que os escravos plantaram, colheram para ele, ia tirar o lucro dele. E a outra parte ia ser destinada para quem? Para quem? Para Portugal, para o rei de Portugal. Tudo bem? Então, feito isso, o que eles faziam? Depois de tudo isso, né, separou, né, o dono do engenho tirou seu lucro e eles iam começar a fazer o transporte desse açúcar para Portugal. Como que era feito esse processo, esse transporte? Não é mesmo? Eles faziam, o açúcar eles era embalado em grandes caixotes, né, de madeira, muito seco, tudo seco, né, colocavam palha de bananeira, fazia toda a embalagem, né, para que o açúcar durante a viagem nas embarcações não estragasse, né, e chegasse, né, direto, né, nas mãos lá do rei de Portugal. Era etiquetado o nome do açúcar, o nome do engenho, né, o tipo de açúcar, né, que estava sendo transportado para o rei de Portugal, não é mesmo? E com isso obtendo o quê? Chegando lá, né, em Portugal, todo o lucro, né, todo o trabalho que os escravos tiveram aqui, né, para tirar parte para o dono do engenho, né, e a outra parte levada para Portugal. Então a maior parte, né, do lucro ia para onde? Para a coroa portuguesa, como vocês podem observar aqui, né? Era assim que funcionava toda a economia açucareira no Brasil. Então, ó, o período da cana-de-açúcar, né, da economia açucareira no Brasil foi um período que trouxe uma economia muito grande, não é mesmo? Mas para quem? Que o lucro? Para o rei de Portugal, não é mesmo? E vamos lá. Aqui para você, eu trouxe para vocês aqui para mostrar quais eram as partes do engenho, né? Esse engenho era um local, não é mesmo, onde se fazia a fabricação do açúcar, não é mesmo? E vamos conhecer aqui, ó, quais eram as partes do engenho, de que era formado o engenho, esse local lá onde era produzido todo o açúcar. Né? Nós tínhamos lá tinha a casa grande, a senzala, a capela e a casa do engenho. Então vamos conhecer cada uma delas. A casa grande era o lugar, né, onde o senhor do engenho, né, o dono do engenho, morava com a sua família. Era um casarão bem grande, né, que tinha móveis, tinha tudo, né? Tudo que eles precisavam, né? Era a casa dele, não é mesmo? Já a senzala, era a habitação onde os escravos dormiam, onde eles ficavam. Como que era a casa deles? Era igual ao do senhor do engenho? Não. Os escravos, eles dormiam ou em rede, não é mesmo? Ou eles em palhas também, no chão, não é mesmo? E era assim que era a vida deles, era totalmente diferente dos senhores do engenho. Então, eles dormiam em palhas no chão, né? Ou no chão, ou em redes também. E a capela era o ponto de encontro da comunidade, era onde eles rezavam, tinha a capelinha, né? Tipo a igreja, só que era pequenininha, né? Só para aquela comunidade ali, onde eles se reuniam para rezar, fazer as orações, né? E a casa do engenho, né? Na casa do engenho, tinha o quê? Era o local onde ficava o quê? A moenda, a fornalha e a casa de purgar, né? Como vocês sabem, né? A moenda é o lugar onde se moía a cana, fazia, né, o processo de prensa das canas para extrair o caldo, não é mesmo? A fornalha, o local onde se cozinhava, né? Aquele melaço, onde fazia, né? Engrossar, né? O caldo, onde cozinhava o caldo, né? Para a fabricação do açúcar. E a casa de purgar é o local onde o açúcar ficava ali descansando para endurecer, no caso para secar, não é mesmo? Formar os cristais para fazer a separação do açúcar. Tudo bem? Então é isso, galerinha. Ah, tá. Aqui, ó, lembrando que, né, qual foi a região onde mais, né, onde mais se cultivou, onde teve mais, né, o maior produtor de açúcar no Brasil? Foi a região Nordeste, no estado do Pernambuco, tá bom? Então, por quê? Porque a capitania de Pernambuco era mais rica daquela época, tá? Então, por isso que nesse local, na região Nordeste, eu coloquei aqui em destaque, né, para vocês observar que foi nessa região, né, região do Nordeste, onde começou todo o processo, tá, do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Tudo bem? Então, por ser uma região litorânea, né, ficava mais fácil, né, as embarcações, tanto para chegar às embarcações, né, vindas de Portugal, quanto
para a exportação. Então, né, ficava mais fácil para eles exportarem os produtos, né, no caso a cana-de-açúcar, para Portugal. Facilitava o comércio entre o Brasil e Portugal. Tudo bem, meus amores? Então é isso, meus amores. Nossa aulinha de português termina aqui, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, tá? Lá no livrinho de vocês, retomem a leitura, tudo bem? Se precisar, voltem, né? Leiam bastante, estudem para que vocês possam, né? Aumentar ainda mais o conhecimento de vocês sobre a nossa disciplina de história, tudo bem? Espero que tenham gostado, um beijo, tchau e até a nossa próxima aula.